Olá, papai e mamãe. Estamos aqui no programa Criando Filhos com Atitudes Empreendedoras e temos aí um grande prazer de ter no nosso canal aqui, aceitou com muita generosidade participar dessa entrevista, João Kepler. João é um grande empresário brasileiro, foi 2 vezes, né, considerado o maior investidor anjo do Brasil, é escritor, tem vários livros publicados, e o último, que é excelente para vocês, papais e mamães, é Educando Filhos para Empreender. E esse é um dos motivos de João estar aqui, né, participando do nosso canal, dessa entrevista, com muito carinho, com muita boa vontade da parte dele. Então, João, fala um pouquinho de você, onde você está aí, está uma vista bonita. Então, a pena que já está de noite, né? Não vou conseguir mostrar o que é. Velho Chico, estou na frente do da minha esposa e eu viajo muito, né, Márcia? Então, eu vim fazer uma lua de melzinha com ela. E agora é uma lua de mel com os filhos. Muito bom. É uma lua de mel com... Então, aproveitei. Eu vou fazer a entrevista, vou bater esse bate-papo com a Márcia, diretamente do Velho Chico. Gente, que honra, hein? Bem, estou muito contente de participar, parabéns pela iniciativa, muito importante levar informações para os pais e para as mães, e a educação de filhos realmente é um tema que interessa a todos nós, né? Eu tenho 3 filhos, então eu tive que aprender a tudo isso daí também, ninguém me ensinou, isso foi uma coisa meio que sou autodidata, aprendi sozinho, né? E pelo contrário, lá em casa não me ensinaram nada, eu não tive essa educação vinda dos meus pais, eu tive exemplos deles, só que eles não sabiam o que estavam fazendo, era, na verdade, uma orientação para o meu futuro e uma orientação para a educação dos meus filhos. Então, eles meio que me deram um caminho sem saber que estavam me dando o caminho. Então, é mais ou menos assim, e foi por isso que eu escrevi esse livro baseado no que eu tive de experiência como filho, e agora que eu estou tendo como pai nesses últimos 17 anos. Então, pegando essa sua grande bagagem aí como pai, grande empreendedor, João, me diz uma coisa, quais são os seus me dê assim, pelo menos 3 grandes motivos pelos quais você escolheu educar os seus filhos nessa visão, né? Nessa linha do empreendedorismo? Legal, antes de responder... Gente, eu assisti a palestra dele, fiquei apaixonada, mais ainda que eu já sabia dele. Parabéns, viu, Davi? Eu vou ir falar também, né? Qual foi a pergunta, Márcia? Repete, desculpa. Diz aqui para o nosso canal, para os pais, quais foram as 3 grandes razões pelas quais você decidiu optar por uma educação empreendedora com os seus filhos? Então, Márcia, a vida não é fácil, né? Então, eu tive muito problema, passei por muitas situações. A gente quem vê foto não vê filme, né? Então, a vida é uma roda gigante, um dia está por baixo, um dia está por cima. E eu percebi que muitas das coisas que eu consegui enfrentar e fazer foi justamente por conta de eu não ter tido nada fácil. De meus pais simplesmente me dizer assim, se vira, moleque, vai lá e faz e tal. E isso, apesar de ter sido ruim em alguns momentos, mas me mostrou que seria a melhor solução para mim. Se eles tivessem me dado tudo, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, pensando nisso, eu identifiquei, conforme as coisas foram acontecendo comigo, eu fiz muitas coisas na vida, eu já tenho 40 e poucos anos, então eu fui percebendo que eu precisava orientar meus filhos para a vida, né? Eu sempre digo que não adianta querer mudar o mundo para os filhos, e sim preparar os filhos para o mundo, né? O mundo é cruel. Então, um dos meus maiores motivadores foi fazer com que meus filhos ficassem preparados para qualquer coisa, para enfrentar uma guerra, se fosse possível, para enfrentar dificuldades, enfrentar a falta de dinheiro, enfrentar a falta de comunicação, falta de qualquer coisa que fosse, a ausência de qualquer coisa, eles estivessem preparados para isso.
porque nem sempre eu poderia não estar lá presente para dar a eles aquilo que eles estavam precisando. Então, uma das primeiras coisas que eu identifiquei como primordial é fazer essa preparação na cabeça deles. Então, baseado nessa preparação, pode passar, fica à vontade. Baseado nessa preparação, nessa força de vontade de mostrar que a vida não é fácil, então eu criei algumas coisas importantes baseadas nessa ideia, que é justamente o conceito de mostrar que nada é fácil para eles, mesmo fácil, mesmo tendo condições, eu não dava. Então, por exemplo, eu nunca dei mesada para eles, né? Ao contrário de que muita gente diz que a mesada é importante, eu acho que é importante sim, mas a mesada ela deixa uma coisa meio que fixo, garantido na cabeça, né? Um mapa mental. Então eu tenho aquilo garantido, então eu não vou fazer nenhum esforço para buscar, porque eu já tenho aquilo garantido. E nesse sentido, uma das coisas que eu fiz também foi de não dar mesada. Então, o maior motivador foi prepará-los para a vida e que eles pudessem ter condições de enfrentar qualquer coisa, seja ela qual fosse. Então, foi assim com o meu mais velho, que tem 17, foi assim com o Davi, que vocês acabaram de ver agora, que tem feito agora, e foi assim com a Maria, que fez 12 há pouco tempo. Então, os 3 tiveram essa situação. Tudo que eles têm, tudo, absolutamente tudo, foram eles que compraram do dinheiro deles e não meu. Não, você não dá nada para eles, não. Estou aqui no hotel comigo, eu pago tudo, o restaurante eu pago tudo. Assim, eu faço o básico como pai, mas pai, Davi quer fazer uma outra imersão em janeiro para os Estados Unidos e vai gastar o dinheiro dele. Então, assim, não vai gastar do meu. É assim que eu trato e assim que tem que ser. Eu acho que é para fazer. Então, foi esse o meu motivador. Bom, nesse caso, você fez uma escolha assim, muito diferente da grande maioria dos pais, não é, João? E quais foram os grandes desafios, né, no período que você estava educando seu filho nesse caminho, com essa vertente, quais foram os maiores desafios que você encontrou quando optou por esse formato de educação empreendedora? Primeiro foi a minha própria esposa, né? Ela teve uma educação muito tradicional, os pais deram tudo a ela. Uma dentista que teve que largar o consultório para cuidar das coisas do marido. Então, assim, foi um dos grandes desafios que eu tive, foi fazer com que ela ficasse na mesma linha de raciocínio que eu. Né? Então, isso foi bem difícil, porque foi preparada para isso como eu fui. Eu não fui preparado programadamente, como eu te disse, né? Fui preparado porque meus pais meio que vai lá e faz, e sempre foi assim, tiveram isso dos avós e tal. Meu avô dizia que no passado ganhava dinheiro quem trabalhava sentado. Meu pai nunca acreditou nisso e ganhou dinheiro trabalhando, andando, né? Então, esse exemplo ele conseguiu passar para mim, graças a Deus. Eu só ganho dinheiro quando eu estou circulando, quando eu estou em movimento, quando eu estou parado. Então, apesar de que você precisa planejar um pouco, né? De vez em quando você precisa parar, recarregar a bateria para planejar. Mas você não desliga como eu estou fazendo agora, não dá para desligar. Então, esse foi um dos desafios que foi conversar e mostrar à minha esposa a importância de criar esse conceito, do sentido deles vai lá e faz e não espera por mim, e eles começaram a fazer, né? Eles começaram a fazer sozinhos. Não fui eu que disse assim, olha, você vai vender cupcake na escola, você vai fazer isso, você não foi. Isso foram despertando e a gente foi dando espaço e eles foram gostando. E também eu fui mostrando à minha esposa a importância de empreender, como era bacana a gente ter quanto quisesse ter e baseado naquilo que a gente estava planejando. Então ela gostou desse modelo e a gente foi seguindo. Então, se eu posso dizer que eu tive um grande desafio, foi esse. O segundo grande desafio foi os amigos, né? Eu tenho vários amigos que têm filho da idade dos meus e eles têm uma educação completamente diferente da minha, assim. É importante dar isso, né? Eu tenho um amigo que ele assovia brincando, o filho corre por baixo perto dele. O meu, tá, moleque, ele disse, pai, o que você precisa? Assim, tipo, ele me indaga, né? Me pergunta. Questionadores pelo perfil, né? Dos meus amigos, tudo é obediente demais, né? Não que não tenha que ser obediente, porque tem que ter respeito pelos pais. Mas eu digo que aí é um pouco exagerado, né? Tudo tem que ter equilíbrio, tem que ser nem tanto obediente, nem tanto desobediente. Mas você tem que ter uma liberdade, né?
E tem que tratar, o tratamento tem que ser igual nesse sentido. Então, foi difícil convencer os meus amigos do modelo de educação que eu estava dando e até é visível a diferença dos meus em relação aos outros, em relação à postura deles, o que eles fazem, o que eles querem fazer. Como eu digo, eu boto uma parede, né? Um range, que eu chamo, a parede, uma distância para outra, e deixo ele solto no meio para cair, levantar Eles têm liberdade. dentro dessa parede. Liberdade vigiada, não é? Uhum. Liberdade não é bem uma liberdade vigiada. Então, eles têm essa liberdade vigiada e eu trabalho dentro dessa liberdade vigiada. Claro, já pularam o muro algumas vezes? Já. Mas eu vou lá e dou um puxão de orelha, vem cá, não é assim. Na verdade, não é um puxão, não é brigar, né? Mas é uma orientação. Dizer, cara, você sabe que existe um risco assim, assim, assim. Você quer, pula de novo. O problema é teu, mas pelo menos eu estou lá para orientar. Então, eu não sou um pai que abandono, né? Eu botei o muro e tchau. Não, pelo contrário. Você está presente, né? No muro, eles pularam, eu vou lá e notifica no celular, eu vou lá e cutuco a molecada e trago de volta. Poxa, muito legal, João. Realmente são grandes os desafios, né? Mas valeu a pena aí que a gente vê os seus 3 filhos aí muito bem criados, todos. Mas eles não são perfeitos, né? Cada um tem a sua Não, personalidade. nem esperamos isso dos nossos filhos, porque nós não somos, né? De vez em quando eles brigam, de vez em quando tem que apartar a onda, são meninos. Ah, Davi não é gênio, você conheceu o Davi, ele não é gênio. Né? Você conheceu, extremamente normal. Não é normal? Nossa, maravilhoso. E mostra, uma coisa assim que eu fiquei surpresa, ele mostra paixão pelo aquilo que ele faz, né? Não é aquela coisa assim, eu tô aqui porque me fizeram estar aqui. Não, você vê que ele adora o que ele faz. Isso é o mais importante, né? Ele faz porque gosta, né? Tudo bem, boa noite. Ele faz porque gosta, porque quer, ele tem prazer nisso e faz porque quer, não? Ninguém é obrigado. Se não vai, né? Por exemplo, tem uma palestra na Colômbia agora, que de novo, né? Chamaram de novo lá. Aí disse, tô pensando em não ir. Eu digo, então você vai fazer assim. Quem vai falar com a menina lá na Colômbia vai dizer que não vai. Não sou eu que vou dizer por você ou sua mãe. Você vai lá e diz ela, tia, eu não tô mais a fim de ir, tchau. Então assim, fale. Ele, não, peraí, eu não quero falar. Falar. Assim, sabe, a negociação, meu livro eu explico bem isso, né? Que você tem que abrir um canal de negociação e de responsabilidade com eles. Então, não quer. Porque, na verdade, qual é o grande segredo da maioria dos pais? Dar aquilo aos filhos que não teve. Ou a mesma educação, ou uma educação que não teve para compensar alguma coisa. Compensar, isso. Geralmente a compensação. Então, mas isso é meio que uma fuga. Se você não quer nada com seu filho porque você quer proteger, aí você está criando um moleque despreparado no futuro, né? Então, despreparado por quê? Porque você nem sempre vai estar lá para proteger teu filho. Uma hora ele vai encontrar o bicho-papão. E, lamentavelmente, o que a gente mais vê são jovens totalmente preparados, né, João? Totalmente dependentes ainda dos pais, das escolhas. É lamentável mesmo. Acho que bom. Então, esse despreparo dos jovens é culpa dos pais e não dos jovens. Concorda? Com certeza, com certeza. O que tem que fazer é trabalhar isso, né? Eu tenho uns amigos que dizem assim, poxa, mas eu tenho herança suficiente, eu tenho fazendas, eu tenho não sei o quê. Então, ele não vai passar necessidade nunca. Beleza, você vai criar está criando os meninos acomodados. Por quê? Porque a herança tem que ser suficiente para não deixar seus filhos acomodados. Se ele sabe que tem tudo garantido, cara, ele não vai correr atrás, não vai ter garra, não vai ter atributos que são importantes num dia de competitivo como hoje. Então, por mais que ele seja dono de tudo isso, mas ele vai ter que gerenciar colaboradores, ele vai ter que ter pontos críticos, não só de problema de grana, mas da gestão do dinheiro dele. E na gestão do dinheiro dele, ele precisa ter equilíbrio e saber gerir isso. Como é que gere conflito? Enfrentando conflitos e não correndo deles, né? A gente só consegue ser fortes. Caramba. Então, assim, essa história de treino, de levar porrada, né? Um lutador de boxe, ser campeão, tem que apanhar muito. Então, a molecada tem que apanhar para poder
Pelo amor de Deus, me perdoe, eu não estou falando de bater em filho, não. Não, estou entendendo muito bem. Aprender mesmo com a vida. Eu bater nos meus, graças a Deus. Que bom. João, você Tá vendo acredita? a lua aí? Tá vendo a lua aí? Tá linda. Eu tô olhando aqui para ela, tá muito linda, tá? Ficou agora só o brilho, a lua iluminando ali o rio, tá muito lindo. João, então para fechar, que eu não quero também atrapalhar esse seu momento aí de lazer com a sua família, que esses momentos são sempre sagrados. Mais uma vez agradeço a sua generosidade. Me diz uma coisa, você acredita que aplicando atividades que desenvolvam autonomia, liderança e resiliência é assim o melhor caminho para introduzir uma educação empreendedora nos filhos? Olha, eu tenho que dizer o seguinte, que empreender não é só montar negócios, né? De ter uma empresa, um negócio. Empreender é o conjunto de coisas e atributos e comportamentos. Entre eles, o que você tem, liderança, autonomia, Isso. ciência. Esses são os principais atributos, Márcia. Sem não vai conseguir lidar ou enfrentar os desafios da atualidade. Os jovens estão cheios de problemas porque não foram preparados para enfrentar os problemas. Eu estou na retórica, mas é importante. Se o cara é resiliente, ele consegue perceber a importância de respirar fundo, de esperar o tempo adequado para tomar a devida decisão. Então, ele passa a saber fazer isso. Né? A liderança não é mandar, mas sim colaborar e ter autoridade baseado na influência de seus seguidores, ou seja, as pessoas não têm mais chefe, vão ter fã, e ele vai ser um líder onde as pessoas vão querer segui-lo pelo que ele faz, não pelo que ele tem, pela sua competência, não pelo que ele é, mas não pelo que ele está, mas pelo que ele é. Então, essas coisas são atributos do empreendedor que a gente tem que preparar os nossos filhos para serem esses futuros empreendedores, nossos filhos para serem homens de verdade, mulheres de verdade, mulheres que consigam entender a lógica da vida hoje, que é aprender, servir, ganhar, compartilhar. Então, essa é a lógica da coisa, né? Não é mais só, eu vou ensinar meu filho para ele passar no concurso público, para ele ganhar, para ele aprender, para ele aprender, estudar e depois ganhar. Pronto, é só isso, ponto, mais nada. A gente quer estabilidade para os filhos. E não é a melhor coisa para se fazer. Não é. Estabilidade nunca foi o melhor caminho. Então, até porque ninguém tem mais estabilidade hoje. Nem mesmo funcionário tem estabilidade mais hoje. Então, não existe isso. O que existe é você saber quais são os desafios do mundo e buscar o seu espaço, o seu caminho nesse mercado que existe aí, porque tem muita oportunidade. Então, quando o menino jovem tem um mindset empreendedor, ele vai procurar o espaço dele, ele vai procurar a oportunidade dele. Não vai ser você, pai e mãe, que vai ficar dizendo, faça isso, faça aquilo. Ele mesmo vai ao caminho dele e vai se encontrar e vai fazer. E você vai se surpreender porque você vai ter um filho que vai dizer, que vai determinar e ser protagonista do seu próprio destino. E não você orientar para que ele seja médico, engenheiro, político, presidente da República. Exatamente. E muitas das vezes, hoje em dia, principalmente, uma das maiores preocupações dos pais, né, é com relação à violência, com relação aos filhos seguirem a maus exemplos, más companhias. Mas, por exemplo, o que você colocou, se eu tenho um filho com uma criação em que ele está sempre desenvolvendo o questionamento, ele é líder, então se ele é líder, ele não vai ser aquela pessoa que vai ficar seguindo pessoas, pelo contrário, ele vai estar sendo aquela pessoa que vai inspirar outras a seguir, né? Então, essas habilidades, tanto a autonomia, que foi uma das primeiras que você colocou aí, que você, né, fez questão de colocar nos seus filhos, essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, portanto ela é restrita, não é algo solto, né? E essa questão da liderança também, e a resiliência, né, João? Porque as pessoas não querem lidar com os momentos difíceis, então elas desistem muito fácil. E a resiliência é algo que a gente aprende desde pequeno mesmo, né? Algo que já só com as bordoadas da vida. E cabe aos pais, realmente, passar essa estrutura como você mesmo passou para os seus filhos, não é? Eu queria complementar isso que você falou. As pessoas me perguntam, mas como é que você construiu isso? Eu construí isso principalmente discutindo problemas. Tá? Tratar de determinados assuntos. Não, pelo contrário. Eu tenho o devido cuidado, claro, para não frustrar, para não traumatizar, mas tudo. Eles sabem de tudo que eu ganho, tudo que eles ganham,
as pessoas de bem, as pessoas de mal, eles são preparados para tudo, eles convivem com todas as situações que existem dentro de casa. Então, essa é a ideia principal do negócio, é falar sobre situações, falar sobre problemas, discutir problemas e comemorar resultados. Isso aí. Conviver e viver de pequenos resultados, não só do grande resultado, porque muita gente espera muito pelo grande resultado, né? Quando eu fizer tal coisa, quando eu me formar, que nada. Comemore pequenas coisas. As pequenas conquistas vão ensinando também a celebrar momentos, a conviver e a conquistas. É isso. Muito bom, é isso mesmo, João. Espero que você goste do livro, espero que você leia. Com certeza. Com certeza. E assim, no nosso... 22 capítulos de muito amor. Olha que coisa boa. Bom, e João tem toda a autoridade para falar sobre isso, porque a prova está aí. Os filhos estão, né, crescendo nesse caminho, realizados, buscando ali a sua autorrealização. Então, vale a pena mesmo, né, como o João acabou de colocar, criar filhos com atitudes empreendedoras. Vale a pena levar mesmo a sério isso, buscar conhecimento, adquirir ali o que precisa, seja um livro, seja um curso, mas buscar encontrar esse caminho, porque esse caminho realmente vamos fazer jovens mais proativos, né, mais produtivos e mais realizados. João, eu estou muito feliz aí pela sua contribuição. Tenho certeza que muitos pais estão precisando realmente ver isso e entender que você é um caso que deu certo e dá certo, né, João? Vale a pena mesmo ter filhos empreendedores. Parabéns, realmente vale a pena. Parabéns pela atitude do programa. Eu digo sempre que você nós temos que buscar a educação complementar. Só a educação da escolar não é suficiente. A gente tem sempre que estar olhando o teste, tá vendo palestra, tá assistindo Day One da Endeavor, coisas boas, meu sucesso e tantas coisas boas que tem por aí para ter uma educação complementar, não só os pais, como principalmente os filhos. Então, o teu programa é um exemplo disso e eu quero te agradecer por esse momento. Obrigada, João. Tudo de bom e curta bastante aí com a sua família, tá? Um abraço. Adeus.